Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler uma palavra no livro de Mateus. Vamos ler Mateus 24. E do primeiro em diante, sermão profético, os princípios de dores. Vamos ler essa palavra para que nós possamos realmente guardar em nossos corações, saber que o Senhor está falando dos princípios de dores. Se é princípio, é o que ainda vai doer mais. Está só começando. Então, sabemos que muitos já desistiram do Evangelho, muitos já afastaram para trás, e é previsto na Escritura Sagrada que tudo isso haveria de acontecer. No próprio livro de Mateus tem isso escrito, né, que por aumentar a iniquidade o amor de muitos se esfriaria, e o amor de muitos já se esfriaram, porque muitos não querem realmente pagar o preço. O preço não é com dinheiro, mas o preço é com a obediência à palavra do Senhor. Muitos estão pagando o preço com dinheiro, realmente, enganados pelos falsos profetas, estão levando dinheiro para os falsos profetas, estão pagando, estão vendendo seus bens, estão dando seus bens para os falsos profetas, achando que vai ganhar salvação com dinheiro. A salvação não se ganha com dinheiro, não, se ganha com a obediência à palavra de Deus. O que o Deus cobra na palavra é ser um dizimista e um ofertante. Sendo isso, está bom demais. Agora, o que passar disso é de procedência maligna. E tem muitos que têm caído na cilada e no engano. E Jesus está aqui advertendo a sua igreja e o seu povo. Quem for dele, vai escutar a palavra dele, vai guardar. Quem não for dele, vai se sujar cada vez mais, que é o que se cumpre na palavra de Deus. Fala, quem é sujo, se suje mais. Mas quem é limpo, se limpe mais. Então, se nós estamos nessa noite aqui, buscando a verdade, vamos se limpar cada dia mais, para nós cada dia crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: não vejo tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se ele, os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo? Jesus respondeu, dizendo-lhe: acautelai que vos ninguém engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ouvir de guerra, de remores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de ser entregue para ser atormentado, matarão-vos e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas aquele que for fiel até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha então virá o fim. Amém? Amém? Então, estamos vendo nessa passagem todo o conteúdo que eu falei no início, né? Aqui também está no finalzinho falando que o amor ia se esfriar por motivo de aumentar a iniquidade, de aumentar as mortes, de aumentar os crimes, aumentar a incredulidade, aumentar toda coisa ruim. Então, quando aumenta o mal, aí diminui o amor sobre as pessoas, porque o aumento do mal já é falta do amor de Deus, já é falta da graça do Senhor Jesus Cristo na vida das pessoas. Então, quando o mal está se revoltando e crescendo cada vez mais, é prova que está se cumprindo a palavra de Deus, a qual nós acabamos de ler, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ou seja, a pessoa vê tanto mal, tanta coisa errada, que ele se esfria no caminho evangélico, a ponto de não querer mais saber do reino de Deus. E o Senhor
já previa isso e já está anunciando e avisando tudo isso, para que nós não venhamos fazer que nem o tolo que está fazendo, está se esfriando e olhando para trás, desistindo do reino de Deus, como se o homem aqui na terra, ou o mal, fosse dar salvação para ele. Nós sabemos que o mal e nem nada que está errado na terra vai conseguir levar nós para um lugar bom. O único que vai levar nós para um lugar bom é só Jesus. Por isso que Jesus diz: acautelai dos falsos profetas, porque está acontecendo toda essa maldade em cima da terra. Quem tem parte nisso é os falsos profetas, porque eles nos ensinam a verdadeira palavra de Deus, e o povo está na igreja, mas estão enganados. O povo está na igreja, mas estão na igreja pequena, a igreja que tem compromisso com Deus, ninguém quer vir. Mas a igreja que não tem compromisso com Deus está tudo lotado, olha, está cheio de gente até do lado de fora, brigando por um lugar. Por quê? Porque a igreja de falso profeta, como está escrito, e é doutrina de demônio. Então as pessoas preferem adorar os demônios e as criaturas, a qual não está usando mais a palavra de Deus, mas está usando os seus lábios, a sua própria vontade, por isso que se chama de falso e cães. Então eles estão realmente levando multidões para o lado dele, para se cumprir também a palavra de Deus. Então, mais bem-aventurados são aqueles que não se deixam levar por isso. Bem-aventurados aqueles que não se vai atrás dessas multidões, mas está ali no seu lugar, na sua igreja fiel, na sua igreja, mesmo que seja pequena, mas ele está lá honrando o compromisso que ele tem com Deus, mesmo que não tenha muita gente, mas tem, para se cumprir a palavra mais forte que o Senhor deixou na Bíblia a respeito desse assunto, que ele fala assim: onde tiver 1, 2 ou 3, eu estou no meio. Então Deus deixou essa palavra para as igrejas pequenas, para confortar os pastores que pregam a verdade, que as igrejas que pregam a verdade não vai ter multidão, porque a multidão vai ter a igreja da mentira, que o povo prefere a mentira do que a verdade. Por isso que ele fala assim: em verdade vos digo. Jesus sempre fala assim: em verdade vos digo, né? Ele fala sempre em verdade. Então a verdade, não é todos que vão encontrar a verdade, porque a verdade é a que muda a história do homem, e para ser verdadeiro tem que mudar de vida, tem que mudar de atitude, tem que tomar atitude diferente. Muito diz que é verdadeiro, mas só da boca para fora, até prega a verdade, mas o seu testemunho é falso, as suas atitudes são erradas, as suas atitudes são atitudes de gente ruim e de gente falsa, né? Para se cumprir também o que está escrito na palavra de Deus, que se conhece a árvore pelo seu fruto. Se a árvore é boa, o fruto tem que ser bom, mas se a árvore é ruim, o fruto é ruim. Então, de que forma ele faz? Você está vendo o homem pregar ali, meu filho, pregou bonito, mas você vê daqui a pouco o homem fazendo coisa errada, você vê daqui a pouco a mulher que pregou, que é uma besta, daqui a pouco está mentindo, está enganando um, está enganando o outro, está fazendo sacrilégio, diz que é contra o pecado, mas está pecando, é contra o erro, mas está errando, prega contra o pecado, mas daqui a pouco está no pecado. Então isso é fariseu hipócritas, isso é hipocrisia, tem muitos que está na terra hoje, mas graças a Deus que nós estamos aprendendo que temos que cada dia se fechar, se brindar. Se quisermos ser salvos, temos que se brindar de certas pessoas nos dias de hoje, que estão atrás só de estar no grupo, um grupão grande, multidão, panelas e panelas, só que é panela onde tem a morte, né? É panela onde tem veneno, não tem a palavra de Deus, mas tem veneno, né? Então o Senhor quer que realmente nós saiamos fora dessas coisas e se apega a Jesus. Jesus estava aqui dando esse sermão profético aqui sobre os princípios das dores, para que nós possamos ter sabedoria e inteligência e não se deixar se levar por qualquer pessoa, nem por ninguém, mas se deixar levar pelo Espírito Santo de Deus, pela Bíblia Sagrada. Vamos deixar se levar sim, mas pela verdade. Vamos deixar se levar sim pelas coisas fiéis, pelas coisas maravilhosas. Não se deixar levar pela mentira, ou para agradar o fulano de lá, o fulano de cá, ou para agradar a parente, ou o ciclano. Não, nenhum de nós estamos aqui para agradar parente, nem ninguém. Nós estamos aqui para cumprir a palavra de Deus. Se fosse para agradar parente, Jesus tinha agradado a sua mãe. Jesus falou: o que tem contigo, mulher? Ele falou, foi assim, e ele estava pregando ali, quando chegou os seus irmãos e os seus parentes: olha, então tua mãe e teus irmãos estão chegando lá fora. Ele falou logo abertamente: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então, não tem negócio de família não. Se a família não quer servir a Deus, entrega ele na mão de Deus e ora. Você está fazendo a sua parte. Eu tenho muita família que já aceitou o Senhor Jesus, mas tem uns que não querem.
mas eu estou orando por eles. Se eles quiserem ir, bem, se não quiser, eu não vou deixar de seguir o Evangelho de Deus, porque meu irmão não quer, porque meu parente não quer, porque meu sobrinho não quer. Não, eu vou fazer a minha parte, porque eu quero. E isso realmente é uma oportunidade que eu tive, é uma oportunidade que nós estamos tendo. Então vamos abraçar essa oportunidade, como está falado na palavra, que nem todos vão ter esse direito, mas aquele que obedecer até o fim. Então vamos se apegar com essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, porque a vitória é nossa, no nome de Jesus Cristo, né? Então, Jesus, ele fala no quarto aqui bem claro. Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai que vos ninguém engane. Então, quando ele diz essa palavra, ele está mandando nós acautelar, porque o Senhor Jesus, ele não quer que ninguém nos engane. Ele quer que nós tenhamos uma firmeza total, como ele escolheu os 12 discípulos, e um deles já sabia que era um enganador, que o traía, e ele já sabia disso, por isso que ele falou: eu escolhi 12, e um de vós é o diabo. Ele falou quando ele estava na sala de Santa Ceia junto com eles ali. Então, ele sabia, mas ele adverteu, e ele adverte nós hoje aqui. Seus discípulos estavam ali, e os discípulos procuraram o Senhor para tomar em conhecimento do que ia acontecer tudo isso. E quando eles perguntaram tudo isso, eles foram ter perguntaram assim: mas Jesus, me diz para nós quando serão essas coisas? Aí ele começou a falar. Ele começou a falar o que nós vimos do 24 até o 4, que fala dos terremotos, fala dos problemas, fala do tempo que estava rachado, do tempo que estava abalado. Mas Jesus falou: em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então o Senhor já estava dizendo para ele: não se preocupe com esses tempos, não se preocupe com essas grandezas que você vê em cima da terra hoje, que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Então o Senhor já deu a resposta para eles: se preocupai com o meu reino, se preocupai com a minha palavra, se preocupai em ter conhecimento de mim, se preocupai em buscar a minha graça, se preocupai em se envolver comigo. É isso que o Senhor queria falar para os discípulos, e justamente isso que ele falou. Aí ele fala no 4: acautelai meus discípulos dos falsos profetas, que eles vêm tentando enganar o meu povo. Aí ele começa a dar mais profundamente isso: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Está vendo? Muitos virão em meu nome, enganarão a muitos. Então nós temos muito apoio nessas palavras, né? Nós temos muitas palavras que falam de enganos, né? Nós temos muitas e muitas, e a gente vai estar lendo elas aqui para nós estar dando um acompanhamento. Vamos ler em 1 Timóteo. Aleluia, Deus. Vamos ler. Aliás, vamos ler em 2 Pedro, capítulo 2 e 3. 2 Pedro 2 e 3. Então vamos ler para nós entender porque Jesus falou que muitos viriam no nome dele, enganaria a todos. Então ele está preocupado, ele está tentando nos orientar nessa noite de uma forma muito especial. Temos certeza que a vitória é nossa no nome de Jesus Cristo, porque o Senhor, ele não quer que nós perca a vitória, ele quer que nós sejamos abençoados, né? Então o livro 2 Pedro, capítulo 2 e o versículo 3. Aleluia, Jesus. 2 Pedro 2 e 3. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos entenderem, tá? Glória a Deus. Aleluia, Jesus Todo-Poderoso. E por avareza farão de vós negócios com palavra fingida, sobre os quais desde já o tempo não se tardia, sem a sentença, a sua perdição não dormitará. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas lançando no inferno, e o entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, o pregador da justiça, como mais 7 pessoas, e o trazia o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Está vendo? Ele não perdoou nem os anjos e nem o mundo antigo,
mandando Noé preparar aquela arca e matando todos os ímpios afogados nas águas. Então, Noé, ele está dando um alerta que ninguém vai ficar impune. Então, nós estamos sabendo disso. Então, quem quiser errar, erre, mas nós não vamos errar. O povo de Deus não foi feito para errar, o povo de Deus foi feito para ir até o fim. O Senhor disse que na congregação do justo, o ímpio não permanecerá. Muitas vezes nós ficamos perguntando assim: meu Deus, não vem muita gente para a igreja, a gente espera vir uma multidão. Não vem, porque na congregação do justo só vem quem é justo. Na igreja que tem compromisso com Deus não vai vir o ímpio, porque o ímpio não vai se dar bem na igreja que prega a verdade. Ele chega aqui, ele não quer ouvir a palavra, ele vem uma vez e não vem mais. Por quê? Porque a palavra é contra as suas atitudes, é contra as suas ações, é contra o seu ensino é outro, e o ensino da verdade é outro. Então ele vem, quando ele ouve que a palavra não é igual a que ele escuta no falso profeta, não, aquilo dá para mim, ele volta, ele não fica, porque na congregação do justo só quem fica quem é justo. Então é para nós entender, não é para nós ficar triste muitas vezes que nós vemos pouca gente na igreja verdadeira. A igreja verdadeira sempre vai ter pouca gente. Por isso que ele falou: onde tiver 1, 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio, porque estamos aqui no nome de Jesus. Tem multidões aí que não está no nome do Senhor, por isso tem muita gente. Mas se tivesse no nome de Jesus, não tinha tanta gente. Quem está reunido em o nome do Senhor Jesus Cristo, é poucos que vai estar lá no meio, porque onde que Jesus está, só tem coisa verdadeira. Temos que fazer o que é correto, e ele se alegra com isso. Vamos dar continuidade agora, vamos ler agora no 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1, para nós entender como funciona esse discurso de Jesus para os seus discípulos. Ele tentando orientá-la, os seus discípulos, para não perder a salvação. E agora, nessa noite, nós somos discípulos de Jesus. Nós estamos aqui em lugar dos discípulos do Senhor para não sermos perdidos. Amém? 1 Timóteo 4:1 fala assim: mas o Espírito apressadamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido à doutrina de demônio. Está vendo? Dando ouvido à doutrina de demônio. Aqui está outra palavra que afirma que as pessoas estão dando ouvido aos demônios e não a Deus. Quando a pessoa distorce a palavra de Deus, ele se torna um demônio, se torna um cão, se torna uma pessoa mal, e as pessoas dão ouvido, porque a pessoa distorce a palavra justamente para aquilo que as pessoas querem. Porque as pessoas hoje, os pastores querem agradar as multidões, querem agradar o povo. E Jesus chamou nós para agradar o povo, chamou nós para educar o povo, para ensinar o povo a palavra de Deus, para trazer o povo para perto do Senhor Jesus Cristo. Mas eles estão afastando o povo para longe de Cristo, com as suas enganos, com suas mentiras. Mas o que acontece? Quem for atrás dele vai ser réu do inferno 2 vezes mais, porque também a Bíblia está aqui em nossas mãos. Eu tenho que ler a Bíblia e tenho que entender ela, que a Bíblia ela é verdadeira. Então eu vou dar ouvido à Bíblia Sagrada, não o avarento que está usando a Bíblia para ganhar dinheiro. Eu tenho que ter sabedoria, temos que ter a palavra de Deus. Já estamos lendo aqui que é doutrina de demônio. Se é demônio, não é homem de Deus. Se é demônio, não é povo de Deus, é do demônio. Então tem que fugir dessas coisas e se apegar com a verdadeira palavra de Deus, que é a que está escrito na palavra do Senhor. Aleluia. Então, essa no 1 Timóteo 4:1 é uma palavra forte e maravilhosa. Mas nós temos mais palavras para falar ainda. E nós vamos ainda no 2 Tessalonicenses. Vamos 2 Tessalonicenses para nós inteirar, para encaixar melhor o assunto a qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está tentando nos esclarecer nessa noite, para que nós não fiquemos sem entender, sem entendimento. O que nós temos que buscar nos dias de hoje é entendimento, para não perdermos a nossa salvação, porque a salvação ela é caríssima. Então, livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo de número 11, 2 e 11. Eu vou estar lendo aqui, os irmãos depois acham quanto. E por isso Deus enviará a operação do erro para que não creia.
não creia, tá vendo? Deus enviará a pregação do erro para que não creia, para que seja julgado todos os que não crê na verdade, antes tiveram o prazer na iniquidade. Tá vendo? Não crê, mas tiveram o prazer na iniquidade. Porque o prazer das pessoas não é na verdadeira palavra de Deus, mas sim na iniquidade. Aleluia a Deus. Então, ou seja, quem permitiu que acontecesse isso foi o próprio Deus. Porque as pessoas têm um coração tão duro e tão ingrato, que o próprio Senhor enviou a operação de erro para que ele seja enganado mesmo e seja condenado, porque não quiseram receber o amor da verdade. Porque desprezaram o sangue de Jesus Cristo, desprezaram a obra do Senhor, e agora eles acham mais engraçado e mais interessante servir os falsos profetas do que servir a Jesus, que morreu naquela cruz por ele. Então, essas pessoas é um Judas que traiu Jesus. E todos que estiver com ele também é Judas também que traiu Jesus. Porque traíram o evangelho do Senhor e distorceram o evangelho por causa do dinheiro, por causa da grandeza. Mas como nós vimos lá, que não vai ficar de graça. Eles vão pagar o preço. Como o Senhor não perdoou Sodoma e Gomorra, não perdoou o mundo antigo, esses falsos profetas também não vão ser perdoados. Eles vão ser condenados e vão ser lançados no lago de fogo ardente. Então, é difícil a gente falar. A gente fala porque se a gente não falar, quem vai falar? Se nós não falar, quem vai defender a igreja de Deus? Quem vai defender a verdadeira palavra de Deus? Então, alguém tem que falar. E se Deus escolheu nós para falar, vamos falar. Porque um dia nós vamos receber a graça de Deus por estar falando isso, por estar revelando isso. Eu creio que nós estamos ouvindo essa mensagem aqui. Essa mensagem vai ser espalhada pelo mundo inteiro e alguém há de se beneficiar com ela e se livrar dos falsos profetas e ter uma vida com Deus. Os que for de Deus, Deus vai revelar essa palavra para ele vai escutar e ele vai se livrar da mentira e ir para a igreja que tem a verdade. Porque eu sei que no mundo inteiro tem muitas igrejas que pregam a verdade. Nos interior, cada igreja que o pastor está ali se matando, pregando a verdade, né? E que Deus possa guiar o verdadeiro servo de Deus para a igreja certa, para o lugar certo, para que todos possam ser abençoados no nome de Jesus Cristo, né? As pessoas dizem até para nós, eu gosto da verdade, mas a gente vê que é mentira, né? Se gosta da verdade, estava aqui junto conosco ouvindo a verdade. Muitos dizem, eu gosto, pastor, de ouvir a verdade, mas está no falso profeta, não veio ouvir a verdade, estamos aí lançando a verdade e ninguém quer ouvir, diz que gosta, mas é falsidade. Se gostasse, estava junto com Jesus, estavam ouvindo a verdadeira palavra do Senhor, né? Então, ainda tem o livro de Apocalipse. Vamos ler também o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 7 e 14. Vamos ver no 7 e 14, que fala também, ele dá mais uma trabalhada aqui, porque os que não quiseram alcançar pela verdadeira palavra de Deus, pelo método da verdade, vão sofrer, vão pagar um preço muito alto. Então vamos ver em Apocalipse como retrata essa palavra aqui, para que as pessoas possam realmente começar a analisar que as coisas não é fácil, mas as coisas é complicado, né? Então vamos ler aqui. Glória a Deus, todo poder. Apocalipse 7 e 14, para nós entender mais um pouco o que Jesus queria falar. Ele quer advertir, ele quer realmente ajudar os seus filhos, né? E nós somos os filhos do Senhor, estamos aqui nessa noite para sair daqui abençoados. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então, aqui, esse 14, 7, começou a entrar no povo que vieram da grande tribulação, porque hoje, nós que aqui estamos ouvindo a palavra de Deus, se for fiel, a igreja vai ser arrebatada e todos que estiverem na palavra vai ser arrebatado e vai morar no céu. Mas, se os que ficar aqui e não der tempo de morrer, e eles não aceitar o carinho, não aceitar a doutrina do anticristo, eles vão pagar com seu sangue, o sangue do Cordeiro vai salvar eles ainda, tem a segunda chance. Mas se eu sei que eu tenho uma oportunidade de ir na primeira, por que eu vou esperar a segunda? Eu tenho que me esforçar logo agora, porque se agora as pessoas acham difícil servir ao Senhor, e na tribulação?
que o cara vai ter que perder a cabeça, vai ter que ser degolado, vai cortar a língua dele, vai dar choque, vai fazer tanta barbaridade com aquele que fica aqui, porque desprezou o nome do Senhor e não quis nada, né? Então vai ser difícil, vai ser salvo pela fé, porque eu creio também que vai despertar a fé das pessoas, porque as pessoas vão saber que a igreja foi arrebatada e sumiu os crentes. Então aqueles crentes que se desviaram, que não acreditam na palavra de Deus, vão passar a acreditar, porque aconteceu o arrebatamento da igreja. Então eu creio que também vai salvar muita gente, que fala que é uma grande multidão, então que vai vir da tribulação. Então eu creio que Deus vai fazer uma grande obra para envergonhar Satanás, né? Nós ainda vamos ler no 20 de Apocalipse também, 24, capítulo 4, que fala também a respeito disso. E viu tronos assentados sobre ele, aquele a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está vendo? Então isso daí é do que eu estava falando. Eles aqui detalham mais, que realmente pagaram um preço muito alto para não aceitar o calimbo, não aceitar a manipulação da besta. Então Deus vai dando mais uma oportunidade. Deus, Ele está nos despertando